Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estava pensando há poucos dias, hoje acho que eu ainda reafirmei ainda mais o meu pensamento, eu criei uma estrutura, eu diria assim, maior ao meu pensamento sobre o que eu vou dizer agora. Quando eu pensei em abrir, em inaugurar esse canal, eu ficava pensando assim, puxa, que assunto, né? Sobre o que eu vou falar nesse canal, né? Vou falar sobre coisas do dia a dia, enfim. Que temas eu vou trazer para falar com as pessoas? Aí eu me lembrei que era uma época em que eu estava conseguindo ler muitos livros, né? Ano de 2024. Eu, nesse ano de 2024, eu consegui ler 22 livros ao longo do ano. E além dos 22 livros, eu consegui ler a Bíblia inteira também, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E aí eu pensei, bom, o tema que eu vou trazer vai ter que ter a ver, né? Vai ter que ter fazer sentido a partir, sei lá, de uma análise da literatura que eu li, alguma coisa assim. Tanto que quando você abre aí, né, acho que é visível para todo mundo, aparece assim, sugestões de livros. Eu nunca dei nenhuma sugestão de livro aqui. Porque depois eu percebi que a gente tem tanto assunto para comentar se a gente quiser, né? A gente tem muita coisa para falar se a gente quiser. E assim, assuntos, temas que são pertinentes, mas que também nos deixam abismados. Nós vimos, e aí eu vou entrar no tema de hoje, né? Nós vimos aí recentemente algumas falas sobre crianças, o que tem acontecido nesse país com as crianças, né? Nós vimos um caso muito triste de uma bebê que supostamente, isso ainda está em análise, está em investigação, mas supostamente a bebê foi estuprada por dois homens. É evidente que a bebê morreu, né? E essas duas pessoas, esses dois suspeitos, estão presos. E nós vimos também aquele caso do Paraná, né? Do pai que estava com umas sacolas de compra nas mãos e a criança, uma garotinha de 3 anos de idade, chorando atrás dele e de repente ele se vira bravo, nervoso, ainda com as compras na mão, eu acho que eram compras, e dá uma pesada no rosto da criança. São imagens lamentáveis, né? Ou esta imagem é uma imagem lamentável. E aí eu fico sempre pensando, né, assim, puxa vida, mas como vai ser isso ao longo da vida dessa criança? Nós lidamos, por força do nosso trabalho, com crianças traumatizadas. Não temos uma ou duas, não. Temos várias crianças traumatizadas. Eu já até falei um pouco sobre isso em outros vídeos, né? Sobre a questão da educação, sobre a questão de como nós cuidamos ou tentamos, pelo menos, né? Diminuir o sofrimento dessas crianças na escola e de como isso é difícil, né? De como isso é complicadíssimo ao longo da trajetória de uma criança, né? Quando ela é traumatizada por algum evento nefasto, terrível, que deixa marcas profundas na criança. Eu fico pensando assim, puxa vida, mas por que será que alguém inventa, né, eu vou usar esse termo, por que será que alguém inventa ser pai ou inventa ser mãe se não tem as habilidades necessárias para isso, né? Se não tem as condições necessárias para isso? Na nossa lida diária com alunos, com crianças em ritmo escolar, a gente se depara com muita coisa estranha, com muita coisa assombrosa. Eu me lembro de um fato, né, de uma garota na escola que ela não ia bem em disciplina nenhuma. Ela tinha sérios problemas de concentração e ela estava quase que sempre metida em alguma confusão. E aí, como é de praxe, lá vamos nós, né, fazer aquela análise, né,
dar aquela pesquisada para saber qual é o motivo, né? Por que será que essa criança é desse jeito, que não se concentra, que não aprende, que não... Enfim. E aí eu descobri, depois conversando com outras pessoas, descobri que a mãe dessa garota havia se envolvido com drogas, por algum motivo tinha pego uma parte da droga para guardar em casa. Olha só que história assombrosa. E o traficante de drogas descobriu, né, que ela havia tentado suborná-lo não, tentado enganá-lo, né, retendo uma parte da droga para si. O que ele fez? Ele levou essa mulher, a mãe dessa garotinha, que não aprendia nada, levou essa mulher para um lugar ermo, colocou em volta do corpo dela vários pneus e colocou fogo. A mulher morreu queimada viva. A filha sabia disso. A filha estava ali dia após dia na escola, tentando fazer alguma coisa, mas nada dava certo. Então são histórias que demonstram como o trauma destrói ou pode destruir a vida da pessoa. Há algumas pessoas, evidentemente, que dão a volta por cima, que conseguem dar uma guinada na vida e conseguem tornar a vida mais agradável, às vezes até avança, né? Mas assim, a gente tem muita criança traumatizada na escola. Vocês imaginem uma garotinha de 3 anos que está chorando, provavelmente pedindo alguma coisa ao pai, e de repente o pai se volta para ela e dá uma pesada na cara dela. Não vou nem falar da garota, né, da bebezinha que morreu, porque infelizmente ou felizmente, sei lá, dependendo dentro dessa situação, nem sei o que seria melhor para ela. Ela acabou morrendo. Mas pensando nessa garotinha de 3 anos que recebe do próprio pai uma pesada no rosto, eu fico pensando assim, puxa, como essa menina vai crescer? Como se dará o desenvolvimento emocional dessa criança? Porque na escola nós lidamos com pessoas assim o tempo inteiro. Crianças que vieram de uma vida de sofrimento, que vieram de uma situação de profunda agonia e que nem sempre, né, ou pelo menos me parece que na maioria das vezes, a situação foi provocada por familiares. Pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo tio, pelo padrinho, pela madrinha, pelo avô, pela avó. Então, assim, são fatos assombrosos que demonstram claramente como é difícil lidar com essas crianças e como elas carregam um peso ao longo da vida que, infelizmente, a gente como professores, como coordenadores, como, enfim, funcionários no âmbito da educação, a gente não consegue dar um jeito nisso, não. É muito difícil, é muito complicado. Eu me lembro de uma história contada pelo pastor Hernandes Dias Lopes que me tocou profundamente, né? Que acho que demonstra um pouco dessa loucura de alguns adultos, dessa crueldade e também um pouco da consequência de tudo isso, né? O pai comprou um carro, o carro era um carro muito bonito, o sonho da vida do pai, carro super equipado, né, bem organizado, bem arrumado. E ele tinha um filho, 4 anos de idade. Isso, acontecimento, me parece que, inclusive nos Estados Unidos, não foi aqui no Brasil, né? Pra gente ver que doido tem em todo lugar, né? E estava super feliz, né? Comprou o carro dos sonhos. Mas aí acontece que a criança de 4 anos viu o carro, o pai não estava presente, entrou no carro, achou o carro maravilhoso. Maravilhoso para quê? Para riscar, né? Então ele pegou um canetão e começou a riscar o carro todo. Riscou o painel, riscou o banco, riscou o teto, riscou tudo. Quando o pai chegou e viu aquilo, pegou o menino e começou a bater no menino. Mas ele perdeu o controle de tal modo que ele inutilizou os braços da criança, para vocês terem ideia. Quando ele percebeu a loucura que ele havia feito, socorreu o menino, né, correu para o hospital com o menino, chegou lá, os médicos, o estrago, ele bateu tanto, né? O estrago, eu não sei, agora não me lembro com que foi que ele bateu, mas ele bateu tanto que o estrago foi tão grande que os médicos tiveram que amputar as 2 mãos da criança. Mais tarde, arrasado, acabado, ele vai até o hospital visitar o próprio filho. Quando chega lá, o filho com os toquinhos de mãos, né? Toquinhos de braço, digamos assim,
olha para ele, dá um sorriso e fala assim: pai, agora eu não vou mais estragar o seu carro. O pai, evidentemente, entrou em parafuso, não sei como são as leis lá, mas enfim, entrou em parafuso, quase ficou doido, né? Com aquela situação, eu fico me perguntando como é que ele conseguiu viver daí para frente. Infelizmente a gente vê e ouve, né, e sabe de muitas histórias cruéis com crianças e realmente às vezes dá vontade de perguntar, né, por que você quis ter filhos se você não tem paciência com seus filhos? Porque assim, criança não escolhe hora, não escolhe momento para criar situações difíceis, né? Isso é da vida, isso é do dia a dia. Eu não me canso, né? É estranha a expressão, mas eu não me canso de lembrar que muitas vezes estávamos prontos para fazer alguma coisa e de repente a criança fazia uma traquinagem e a gente tinha que mudar completamente o plano, né? A gente tinha que refazer o plano, porque não dava para levar adiante o plano do jeito que a gente tinha idealizado. Então, assim, isso é muito natural, né? Para quem tem filhos, isso é muito natural. A gente muda os planos de acordo com a necessidade. Por quê? Porque às vezes os planos saem fora do plano, né? Por conta de alguma atitude da criança, mas isso faz parte. Criança é assim, né? A vida é assim. E aí a gente tem que se encaixar de novo numa nova programação e dar conta de tudo de uma outra maneira, de uma outra forma. Mas infelizmente a gente sabe que há pais e mães que são muito destoados da realidade, que nunca deveriam ter aceitado a possibilidade de ser pai ou mãe, mas que infelizmente o fazem por não pensarem no direito naquilo que a vida vai trazer para eles. Acho que esses dois eventos que eu contei, né, a minha expectativa, a minha esperança é que eles sirvam para todo mundo que está me ouvindo agora, né, que está me vendo por esse vídeo, pensar assim, como é que eu estou lidando com o meu filho, com a minha filha. A gente nunca pode esquecer que algumas atitudes que a gente toma, elas serão lembradas a vida inteira. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Peço que vocês comentem, compartilhem, enviem para outras pessoas para que a gente possa seguir aí com as reflexões que eu acredito e espero fazem muito bem para a gente a cada dia buscar ser uma pessoa melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos.